Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor e diretor Felipe Fraga, da Escola André Leão Poente, mais uma vez aqui com o meu colega professor Hidalgo, e hoje a gente está aqui então para bater um bate-papo com o Matheus Beck, né, do podcast Olhos Papo, entre outras atividades aí, né? Então vamos ver se o papo do Matheus hoje é bom mesmo, né? E vamos falar com ele aí sobre os tempos de escola, entre outras atividades, né? Ainda mais que a gente já recomenda aí o episódio do ProHub, o ProHubcast aqui, que já entrevistou o Matheus, inclusive, né? E lá ele ainda diz que os podcasts que ele produz, ele sempre quer tirar uma informação que seja mais ou menos assim, se não importante, pelo menos inédita, né? Dos entrevistados, né? Então hoje também a nossa intenção é de ter um bate-papo diferente aí com o Matheus, que já é podcaster, tá acostumado a entrevistar pessoas, né? Mas vou deixar o Hidalgo fazer as considerações iniciais e depois a gente passa para o convidado. Já. Eu sou o professor Hidalgo Cálculo, então, professor de matemática e química. Eu que fiz a pauta, então, eu tentei buscar coisas que tu não havia falado em outros podcasts. E tô feliz por entrevistar um jornalista, cara. Eu sempre tive curiosidade, assim, de como funciona essa área. E principalmente, assim, tirar algumas dúvidas. E, claro, isso não tá diretamente na pauta, mas sobre como funciona a ideia de por que ser jornalista, o que te levou também depois a escolha dessa profissão. E eu fiz a pauta baseada nisso, nas minhas curiosidades. Eu acho bacana isso porque o podcast oportuniza isso, né? Enfim, às vezes a gente não tem esse contato, nós como professores, a gente não tem um aluno ali, às vezes o aluno se forma como jornalista e a gente não conversa mais e esse podcast vai surgir esse bate-papo aí. Claro, professor e diretor, muito obrigado pela lembrança, pela reverência, pela referência também. E você sabe que vocês estão diante de um cara que é filho de professora e irmão de professora. Então eu tenho uma ligação com a educação, com a escola, com os colégios muito forte e também por conta da minha, talvez, aptidão principalmente textual e comunicativa, que foi o que eu acabei desenvolvendo no decorrer do ensino fundamental e médio. Então eu tenho um carinho gigantesco pelos professores que estiveram nessa minha trajetória, não somente na universidade, como também nas escolas. Então é um privilégio muito grande estar aqui de frente com vocês, estar aqui no ProHub, esse lugar que eu acho tão sensacional, e ao mesmo tempo estar num produto que vem de uma escola. E para mim isso é sensacional, que vocês já estejam fazendo esse estímulo desde cedo para os estudantes que estão lá, né, abrindo ainda mais portas para que eles estejam nesse momento que a gente está formulando diversas questões e se desenvolvendo. Então, sem dúvida, é muito legal eles verem vocês aqui de frente. Não é o meu caso, mas de frente com pessoas tão diferentes, tão importantes e com conteúdos tão complexos e trajetórias gigantescas, que novamente não é meu caso, mas vocês trouxeram pessoas aqui interessantíssimas. Então, é muito legal vocês estarem aqui de frente com essas pessoas e demonstrarem para os alunos de vocês que, é possível que vocês cheguem perto de repente, alguns que considerem como ídolos, como pessoas, às vezes, inalcançáveis, referências, estar próxima deles e entender que tem toda uma caminhada até que eles chegam onde estão, né? Mas estou aqui à disposição para sabatina. Só uma coisa, na escola que tu estudou, no ensino médio, não tinha podcast? Não tinha podcast, não, nem perto. Eu tenho 31 anos já, né? Então, na minha época lá, nem sabia. Me formei em 2007 na escola, nem existia essa palavra podcast aqui, pelo menos. Nem aquele rádio web? Teve uma época que era mais popular isso. Nem rádio web. Por que acontece? Eu estudei da primeira até do pré até a terceira série numa escola chamada Olímpio Viana Albrecht, lá de São Leopoldo, uma escola pública, uma escola municipal. A partir da quarta série até o término do ensino médio, eu fui para colégio chamado Colégio São José, um colégio privado, inclusive que eu acho que meu pai e minha mãe ainda devem parcelas lá, se torceram para pagar as parcelas para proporcionar isso para mim e para minha irmã, né? Foi um privilégio, foi realmente muito bacana. Tive diversos professores que mudaram a minha vida, a minha percepção e toda a minha formulação como ser humano. E eu fui para o Colégio São José e lá eu tive contato, só que era um colégio de irmãs franciscanas. Então ele era muito mais tradicional, não tinham eventos, não tinham coisas muito diferentes. Hoje, claro, a gente está em 2022, é um colégio que se obrigou a se adequar à situação de outros colégios grandes lá de toda a região. Mas de fato não tinha rádio web, talvez tinha alguma coisinha assim do Grêmio estudantil no intervalo, falar algumas coisinhas, soltar umas músicas, mas se
se limitava a isso, era o recreio ali com uma música, uma outra conversa, mas não tinham projetos assim, de fato não tinha, então eu nunca tinha tentado. O mais próximo que eu tinha com o rádio era de ouvir, porque eu sempre fui um fanático por isso, fanático por futebol principalmente, então assim, de ouvir meu pai na gaúcha sempre, o radinho do ladinho, aquele de pilha, e aos jogos de futebol com ele também, então minha relação com o jornalismo ela sempre foi muito cedo e sempre muito em função disso, né? Pô, legal. Sabe que a gente se orgulha de ser um projeto de escola pública, especificamente, assim, né? Exatamente por aquela visão de que a escola pública não é boa, que não tem conteúdo e tal, né? Mas não que seja demérito uma escola privada, daqui a pouco também ter um projeto desse, assim, e tudo, né? Mas a gente quer, inclusive, trazer alunos, professores, diretores de escolas privadas também para trocar essa ideia, porque a gente acha que tem que ter um intercâmbio entre as duas, inclusive, né? Mas antes de nós continuarmos aí a conversa, o primeiro de tudo, só fazer uma correção, senão o Bruno vai ficar brabo conosco. A gente já trouxe um jornalista, viu? O Bruno, que é nosso ex-aluno, foi um dos nossos entrevistados. Eu não participei desse podcast, por isso que eu não me lembro. Então, e ele... Habeas corpus concedido. Foi o primeiro jornalista que efetivamente a gente entrevistou, e a gente falou sobre jornalismo digital, inclusive, né? Daí só pra ele não ficar magoado com a gente. Desculpa, Bruno Lara, desculpa. Agora me lembrei, desculpa. Ele é nosso ouvinte, vai dizer, pô, tu deixou lá dizer que, né, que foi o primeiro e eu já tive lá. Que eu participei, eu devia ter colocado assim. Exato, né? Antes de nós continuarmos o papo aqui também, eu tenho que citar os nossos apoiadores aí, né? A Capacitar que representa a Unip aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, tu é de São Leopoldo e a Capacitar, né? Que nos apoia aqui. O núcleo é de São Leopoldo, era de Canoas, agora ele está em São Leopoldo, né? E então, qualquer instituição que apoia projetos de escolas públicas, né, merece sua matrícula. Quem quiser fazer, então, graduação ou pós-graduação, procure aí a Capacitar Unip, né? E também os nossos parceiros aí, o Professor Viegas, que tem o canal do Professor Viegas, a página Café com o Professor Viegas, né? Além do Oba Química, Oba Matemática aqui, né? Que o professor Hidalgo Cálculo. Canal aí. Hidalgo Cálculo. Mas tu tem o canal Hidalgo Cálculo, mas ainda tem o Oba Química e o Oba Matemática. Oba Química também. Beleza. 2 canais. E foi interessante, então, Matheus, que tu comentou aí, sobre nós incentivarmos os alunos, né, a entrar nesse mundo assim da comunicação, do podcast e tudo. É exatamente esse é um dos objetivos do projeto, né? Ele nasceu pra gente trocar uma ideia sobre cultura, né? Tudo aquilo que a gente não conseguia conversar na sala de aula ou com os professores, na sala dos professores, né? A gente criou o projeto para poder conversar aqui, né? Na escola, começou lá e continua lá, a gente ainda tem dentro da escola gravações também, mas para mostrar o caminho pros alunos, né? E vendo os podcasts que tu participa, tanto no que tu entrevistou o Potter, no que tu foi entrevistado, entre outros, né? A gente nota que tu também tem essa preocupação de empreender e usar o podcast para isso e mostrar que existe o caminho, né? E que eles podem seguir esse mesmo caminho. A gente até estava falando antes sobre isso. Eu vejo que tu fala sobre patrocinadores e tal. Hoje a gente está a gente pegou um nicho que nós já estamos numa escola, né? Nós já somos, digamos que, financiados de alguma forma. E também a gente tem o capital humano, que eu vi tu falando assim, por exemplo, que a equipe é o mais difícil, né? Tu ter uma equipe para poder produzir, quem faz pauta, quem chama o convidado. Bem ou mal, a gente tem isso hoje dentro da escola e a gente quer mostrar que uma escola, ainda mais pública, pode fazer isso, né? O que eu digo para os alunos e para quem vem aqui, né? Por que a escola não pode ser um Flow Podcast, né? Por que a escola não pode ser um Nerdcast e fazer tudo o que eles fazem utilizando a estrutura da escola? Então a gente viu que essa visão que tu tem é exatamente a visão que a gente quer ensinar para os alunos, inclusive, né? E como a gente é um podcast de escola, a primeira coisa que a gente quer saber é as escolas onde tu estudou, principalmente no médio, mas também do fundamental, né? Tu já comentou sobre isso, assim, mas lembranças que tu tem da escola, se quiser mandar um abraço pros professores, né? Pro diretor e tal, fica à vontade. Eu vou furar, vocês vão me xingar, eu vou furar uma outra pergunta, porque vocês falaram sobre quais são os professores, quais são as referências. E sempre quando eu comento sobre isso, para mim a maior referência, mesmo se eu for pensar assim, tá, tudo bem, eu posso elencar alguns jornalistas que talvez me estimularam a estudar lá adiante, mas antes disso, o meu maior estímulo sempre foi a professora Márcia Regina de português, né, que me deu aula no Colégio São José, durante o ensino fundamental, durante o ensino médio. Inclusive no meu primeiro episódio do Olhos Papo eu pedi perdão para ela pela ausência da concordância no nome do nosso projeto, mas eu disse, não, tu sabe que é só uma forma
forma coloquial, e ela sempre falava sobre as variações linguísticas, sobre as formas de tu conversar e de acordo com cada contexto na qual tu tá inserido. Então a Márcia, ela sempre foi uma professora, pra mim, fora de série, de literatura e de português. Eu já tinha uma boa aptidão, eu sempre digo assim, ó, eu me dava bem em português, eu não era o aluno nota 10, mas eu era o aluno 8, que ia bem, com tranquilidade. Talvez se eu me esforçasse um pouquinho mais, eu conseguiria chegar lá no 9, no 10, mas eu era aquele aluno que sempre fui bem na escola, nunca peguei recuperação em nenhuma disciplina, eu era um bom aluno, assim, aquele meio conversador, assim, mas que se dava bem com os professores. Então a Márcia sempre foi pra mim a principal referência no que diz respeito a isso, a ambicionar mais. Eu venho de uma origem em que os meus pais não tiveram ensino superior, os dois não estudaram. A minha irmã estudou, formada em pedagogia, minha mãe fez magistério, então acabou sendo professora também, mas não teve ensino superior. Então os meus pais não tiveram esse acesso, tiveram muitas dificuldades, e por conta disso eles sempre fizeram questão de que eu e minha irmã traçasse um caminho distinto. Então a gente sempre teve esse compromisso. Até por isso eles investiram para que nós pudéssemos, na época, né, ter esse acesso ao colégio particular, que lá na nossa região tinha uma qualidade superior. Então a gente foi para lá e acabou que tivemos professores que acabaram nos moldando. E a Márcia, ela é essa principal pessoa, porque ela demonstrou para mim que eu nunca tive ambição, assim, nossa, fazer faculdade, estudar. Cara, não era uma coisa que passava pela minha cabeça, mas eu fui sendo contagiado pelos professores, fui sendo contagiado até pelo meio que eu estava, pelos meus colegas que tinham pais formados, que para eles era uma coisa básica, e para mim não, eu sequer pensava nisso. Parecia distante. Muito distante, muito distante. E inclusive empreender para mim era muito distante, e era distante inclusive até pouco tempo. Então quando eu vejo vocês fazendo uma movimentação nesse sentido para uma escola pública de Canoas, eu acho isso sensacional, e é algo que eu não tive estando num colégio particular, entendeu? Eu nunca tive esse estímulo, mesmo formado na universidade, a universidade que eu sei que mudou o currículo, mas durante o período que eu estive lá, não tive nenhuma cadeira de empreendedorismo. Então eu fui ensinado a ser um funcionário. Eu fui ensinado a trabalhar para alguém. Em nenhum momento eu tive uma orientação ou sequer um incentivo de montar o meu próprio negócio, de tocar. Então, assim, eu tenho tido, inclusive, mais dificuldades, porque, poxa, eu tenho 31 anos, eu comecei ano passado com 30, comecei talvez tarde, mas enfim, né, a gente sabe que a vida não tem uma cronologia pré-determinada por nós, as coisas acontecem de uma forma que às vezes a gente não imagina, e tem sido muito legal, tem sido muito importante, tem sido de muito aprendizado, mas eu vejo que às vezes eu tenho umas dificuldades e me bato talvez por não ter tido pessoas como vocês que podem orientar, que podem prestar esse serviço para os estudantes. Então realmente era algo que eu não tive, mas por outro lado eu tive essa coisa de, pô, Matheus, tu pode ir além. A professora Márcia sempre demonstrava, não, teu texto ele é diferente, teu texto é bom. Eu vinha e conversava, e a gente lia alguns livros e dividia algumas questões de literatura, e ela via que eu era comunicativo e me incentivava, e tinha um diálogo muito próximo comigo, os demais colegas. Então isso pra mim sempre foi muito importante, tanto que a primeira coisa sempre me vem a ela. E, pô, meu último ano lá foi em 2007. Eu não lembro lembro sim, tem alguns professores importantes também na faculdade, mas não há dúvida nenhuma que a Márcia pra mim ela é a referência. Depois disso eu tenho no jornalismo pessoas como o próprio Potter, que vira e mexe tá por aqui gravando. Talvez vocês, não sei se vocês já gravaram com ele. Ainda não, mas com estamos certeza tentando, Potter. Não, ele vai gravar com vocês com certeza, vai com certeza. É um cara que era uma referência, o próprio Escola era uma referência, Rosane de Oliveira, Giane Guerra, e daí pro jornalismo esportivo, Davi Coimbra. O Davi Coimbra, inclusive, eu tenho algumas histórias com ele que eu julgo uma espécie de privilégio e uma coisa, eu não sei, eu sempre tive uma ligação muito grande. A minha mãe professora, então a gente teve sempre muitos livros em casa. Tem uma pausa. Opa, a gente pode pausar. Podemos pausar. Aí, que espetáculo. Agradecemos, ó. Já agradecendo mais uma vez aí, né? A ProHub, a ProVídeo. Essa é qualificada, aquela que dá uma crocância, né? Dá uma mordidinha assim, ó. Tá muito bonito. Não, espetacular. Deixar aqui no Servidos. centro pra vocês também. A Pizza Sálvia, né? Pra quem não conhece ainda, né? Parceira aqui da casa, né? A Sálvia é diferente. E a história do Davi Coimbra é a seguinte. 2002, tinha uma época que eu era muito ouvinte do Pretinho Básico, principalmente. O Davi tava lá à época. Quem não foi, né? Tu não chegou a conseguir gravar com ele, não, né? Não cheguei a gravar com o Davi. Infelizmente. E tu sabe que antes mesmo de começar o podcast, eu criei no Google Docs uma planilha de Excel, onde eu ainda tenho lá, de vez em quando eu coloco, devo ter uns
80, 90 nomes. Eu fui colocando todos os nomes que eu sonhava entrevistar. Desde nomes nacionais até os regionais. Porque, cara, não interessa, eu quero falar com os melhores, eu quero buscar. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu vou tentar todos eles. E o Davi era um dos caras que eu sonho. O Magro Lima, que também faleceu, que era da Atlântica, era outro que eu sonhava muito entrevistar, infelizmente não foi possível. Mas o Davi, eu escrevia algumas vezes pra ele, ele me respondia no e-mail. E uma vez eu escrevi um texto sobre a virada de ano, assim. E ele publicou no blog dele, né? E que eu fiquei muito feliz. Na época eu tinha 21, 22 anos, então foi fantástico. E uma vez foi muito engraçado que eu tomei um pé na bunda de uma namorada, né? E aí eu escrevi um texto todo descrevendo, e talvez muito semelhante à forma que o Davi escrevia, porque era um dos caras, uma das referências na narrativa textual, assim, pra mim. Então eu escrevi um texto e mandei, e ele leu no Pretinho Básico. Aí foi um misto de felicidade com vergonha, né? Porque foi uma exposição gigantesca. Imagina. E meus amigos todos ouviram e mandaram, que isso, cara, eu tô mandando pro Davi. E era toda uma brincadeira, assim, descrevendo ela e falando também sobre um certo amor que a minha irmã tinha pelo Davi. Ela gostava muito dele, a minha mãe gostava, meu pai. Inclusive, meu pai uma vez pegou do nada, tirou a minha irmã de casa, pegou alguns livros da minha mãe e do Davi, levou minha irmã foi até a porta da 0 Hora, bateu lá e disse, eu quero conhecer o Davi comigo. Ele desceu, conversou, assinou nos livros todos, tirou uma foto. Era um cara fora de série, assim, e sem dúvida nenhuma foi uma das grandes referências que eu tive no jornalismo, o Davi, e também na parte esportiva, né? Aí nós temos a Guerrinha, Pedro, Lauro Quadros, Rui Carlos Osserman, e o Lauro, eu tive a oportunidade de entrevistar ele por telefone, em função de uma matéria que eu fiz ainda no Grupo Sinos. Era uma matéria sobre o Carlos Froner, que foi treinador de futebol do Grêmio, da Seleção Brasileira, e também, acho que foi do Aimoré, ou jogou no Aimoré. Tem uma relação com o Aimoré lá de São Leopoldo. Fiz uma matéria sobre o Froner, liguei pro Lauro Quadros, e aí por telefone, porque o telefone convencional, porque o Lauro não tem celular, e aí atendeu a esposa dele, passou pro Lauro, e ele atendeu com aquele vozeirão dele, que tava acostumado a ouvir na rádio, até me deu assim, uma tremida, assim, cara, eu tô conversando com essa lenda que é o Lauro Quadros. E aí ele brincou. E aquele vozeirão aquele ainda, vozeirão, né? assim. E aí ele ainda perguntou pra mim, Matheus com TH? Eu falei sim, dele falou, eu sou do tempo em que foda se escrevia com PH. Ele falou pra mim. É uma figuraça, uma figuraça. E aí foi um dos caras que eu também tive o privilégio de conversar, e foi um dos caras que sim, também me trouxe essa vontade de fazer parte da comunicação, né? São todas essas referências. Te interromper um pouquinho só pra mim não esquecer. A primeira delas é a gente deixar já registrada uma homenagem tanto pro Magro Lima, né, que tu disse que já é falecido, quanto o Davi. Até eu mais ou menos tinha preparado, porque a gente tem agendado com o Alex Bagé, né, da Gaúcha, pra vir gravar aqui, que faz o Sala de Redação. Já fazia com o Davi, né. E daí eu tinha preparado pra deixar registrada uma homenagem pro Davi nessa, né, mas caso eu esqueça, já fica aqui, né. Então a homenagem aí pro Davi, que, né, dentro do mundo da comunicação é muito icônico, pro Magro Lima também, e, inclusive no episódio que tu entrevista o Potter, né, o Potter também faz lá um relato do que aconteceu nas redes sociais. Inclusive recomendo, né, que o pessoal escute o Olhos Papo, o episódio com o Potter pra ouvir exatamente esse relato que ele faz, absurdo, sobre o que aconteceu ali com o Magro Lima. Escutem lá, né, não sei se ele já tinha dito isso em algum lugar, ou se foi ali no que tu entrevistou, né. Tu falou que eu me arrepiei de lembrar, eu não sei se ele já tinha falado, mas realmente foi bem emocionante, assim, eu enquanto um fã, que nunca tinha nem conversado com o Magro, sabia da relação que ele tinha com o Potter, então, assim, eu ouvi praticamente todos os episódios do Era Uma Vez no Oeste, né, então, assim, era fã de todos os projetos que todos estavam, o Potter também sou muito fã dele, e o Magro pela forma diferente dele, a genialidade dele de uma forma alternativa, digamos assim, então foi bem emocionante aquela fala do Potter, né, porque era uma coisa que mexia com a gente, que era fã, imagina alguém tão próximo como era o Potter. E o próprio Davi, eu trabalho aqui em Porto Alegre, eu saio de casa, eu moro num bairro lá em São Leopoldo, na feitoria, então eu deixo meu carro na estação, e daí eu pego o trem, venho, e depois retorno e pego meu carro. E naquele dia, hoje eu até vim de carro, mas aquele dia eu tava de trem também, e eu voltei, eu tinha descobri a notícia, né, meu pai mandou uma mensagem, Matheus, o Davi morreu e tal, porque ele sabia que eu gostava, e putz, eu comecei a ouvir a Gaúcha, desde então meu pai ouviu no timeline.
E aí eu fiquei ouvindo o dia inteiro, assim, o dia inteiro a Gaúcha e todo mundo falando. E eu voltei no trem, assim, continuava ouvindo a Gaúcha e chorando, assim. Eu chorava, cara, parecia que era sei lá, alguém que tinha uma relação muito próxima, um parente meu, pelo quão grande era aquela pessoa e pelo quanto que ele lutou, assim, né? E eu sempre digo, eu não gosto de alguns termos, e eu sei que tem gente que tem muito mais autoridade pra falar disso, mas é aquela coisa do lutou contra o câncer, porque parece que daí a pessoa morre, falece e perdeu. Né? Não, cara, não existe ninguém mais vencedor que o Davi. Ele tinha 6 meses de vida e ele durou 10 anos, entendeu? Ele foi um baita vencedor, ele acompanhou todo o crescimento do filho dele, né, que hoje já é adolescente. Então, assim, ele só venceu. O Davi Coimbra teve uma carreira fantástica. Sempre produzindo, né? Sempre continuou trabalhando e sempre... Não, fora de série. Ele foi um grande vencedor. Nós estamos no podcast, tu produz podcasts também, né? Tem o teu próprio podcast. E pra ver a importância do podcast mesmo no falecimento do Davi, assim, né? Porque se fosse na época que era só a rádio, que a rádio era só online, né? O pessoal ia perder, porque essa questão que tu colocou de que tu te emocionou ouvindo o dia inteiro, né? Isso aconteceu comigo só que alguns dias depois, porque eu fui aos poucos, assim, ouvindo, né? E a gente tem até um outro projeto, que é os 3 Mosqueteiros da Educação. Lá eu até coloquei que eu tinha algumas divergências, principalmente de opiniões políticas com o Davi, assim, né? Mas mesmo assim, pela importância dele, pelo trabalho dele, eu também fiquei emocionado de ouvir os relatos dos colegas, né? Pô, foi anunciada a morte dele no timeline, né? E ali a gente escuta a Kelly saindo arrasada naquele momento, né? Então é uma experiência de rádio, né, de uma transição, e que a gente só consegue se tu não tá ali ouvindo hoje com um podcast, porque eles postam, o timeline é um podcast, eles, né, disponibilizam, sala de redação é a mesma coisa, né? Então tu tava falando também no ProHubcast, né, eles estavam te perguntando sobre a importância de se produzir um podcast e algumas coisas que só o podcast, só o fato de disponibilizar ele sob demanda, que o pessoal entrar lá e poder ouvir, pra pessoa ter uma experiência dessa, né? Então a experiência que tu teve ali ao vivo, eu só consegui ter depois de me emocionar, de falar, ouvir o histórico do Davi, exatamente porque hoje a programação da Gaúcha também, de certa forma, é um podcast, assim, né? Não, sem dúvida. É que eu sou jornalista da Hard News, então eu gosto de estar ali acompanhando ao vivo, mas se eu tivesse perdido, sem dúvida, eu faria o mesmo que tu fez. E sobre essa questão, né, eu tinha inúmeras também divergências, principalmente políticas, com ele, mas acompanhava ele desde muito cedo, né, então a questão é que ele estava em exposição, é praticamente impossível tu ser uma unanimidade estando 20, 30, 40 anos com uma exposição diária, né, então tu não vai concordar 100% com ninguém. A questão é que ele, enquanto um jornalista, enquanto um escritor, era uma figura gigantesca, né, e permanecerá a obra toda dele. Então, assim, a exposição, ela gera, né, algum tipo de divergência, isso é natural. Até com alguém que seja talvez mais próxima de ti, se tu conviver diariamente com a opinião dela, e era isso que ele era pago, principalmente no timeline, e fazer ao vivo, opinar sobre questões factuais, de repente ter uma resposta que tu não espera. É muito complexo, é muito difícil, né, fazer esse tipo de trabalho. Então, acabava que por alguns momentos ele se expunha de uma forma talvez maior, mas são questões naturais, né, de qualquer ser humano, que a gente não vai concordar com tudo, mas ele era gigantesco, e essa que nem tu falou, essa questão dos podcasts é muito legal por isso, e é o que eu penso no meu projeto lá, assim como o de vocês, para todos sempre estar aqui. Tudo bem, daqui a pouco vai acontecer alguma catástrofe, termina o YouTube, termina o Spotify, eu acho improvável, mas aí a gente vai copiar e vai colar em outra plataforma, então assim, é um negócio que fica para sempre. Então é algo documental sensacional, e ele é, entre aspas, recente aqui pra nós, principalmente do Grande Sul, que acaba chegando um pouquinho depois, mas eu acho isso uma coisa fantástica, porque eu vejo, às vezes eu não gosto de me assistir, confesso, às vezes eu ouço um pouquinho alguns antigos e eu penso, cara, que foda, eu troquei ideia com o Joselito do Hermes e Renato, com o Potter, que pra mim é uma referência, com o Arthur, que gravou aqui com vocês, que eu sou fanzaço. O Arthur é genial, né, cara? Ele é fantástico, e assim, eu tive a proximidade com ele, porque eu também participei do programa que ele veio no ProHubcast, e já tive a oportunidade de rever ele em outro momento, e quando eu mando um WhatsApp pra ele, ele me responde, é um cara que quer que essa cena seja fomentada e cresça, e que mais pessoas tenham oportunidade, e ele tem um grupo no Telegram lá, que tem uma galera produtora de conteúdo, que tá iniciando, que tá mais adiante, que tá... É muito legal essa frente que ele tá fazendo, ele tá puxando, tá fazendo algo sem nem receber nada em troca, porque ele quer fomentar um mercado. Então é um cara que eu já era fã,
pelos personagens, pelo quanto eu acho ele um cara engraçado, um humor áspero e ácido que eu gosto também. Então, e conhecendo ele, claro, não posso dizer que eu conheço ele muito, mas o pouco que eu conheci, eu apenas multipliquei o quão fã eu já era dele. E isso pra mim tem sido uma das coisas mais legais do meu projeto lá. É conhecer pessoas e ver que elas pessoalmente são ainda mais legais, ainda mais interessantes. Claro, um ou outro às vezes é um pouquinho mais fechado, ou tentar numa correria, não pode dar toda aquela atenção que a gente gostaria de ter dos nossos ídolos, mas de modo geral é sempre muito legal essa troca, às vezes até do bastidor, né? Tu sai da câmera, tem uma outra troca, tem uma outra conversa, tem uma divisão de algumas questões que até por questões respeitosas e comerciais não são colocadas na frente das câmeras, mas é um mundo que traz toda uma relação. Eu que sou de São Leopoldo, trabalhei no Grupo Sinos, Jornal Vale do Sino, Jornal NH, lá da região, apesar de ser região metropolitana, ainda é um pouco mais difícil pra gente entrar em Porto Alegre. Se vocês forem ver, todos os, não sei se todos, mas a grande maioria dos podcasters ou desses projetos independentes, eles surgem de pessoas que ou são de Porto Alegre, ou talvez alguma coisa de Canoas também, ou que são desse círculo de RBS, de Band, de Rádio Grenal. A comunicação, ela tá muito afixada nessas raízes. É muito mais difícil pra nós, apesar da proximidade de apenas 35, 40 quilômetros daqui, é um pouco mais difícil pra nós adentrar aqui nessa que eu chamo de uma bolha. Mas aos pouquinhos nós, com Olha os Papos lá, eu com o Matheus Giuseppe, o Anderson Cabelo, o Guilherme, que também nos ajuda lá, aos pouquinhos a gente tá, eu acho que chegando, plantando a sementinha, fazendo um trabalho talvez um pouquinho maior, mas que dá um prazer muito grande da gente ver e às vezes ter um retorno legal, que nem vocês falaram, pode ter um Arthur que tá nos ajudando, que tá comentando, e ele diz quando falam, eu não sou conhecido, eu não sou ninguém e eu não consigo fazer um projeto. Ele falou, não, o Matheus lá não é conhecido também, os guris não são, e ainda é muito pequeno o nosso projeto, não tem números gigantescos, apesar de que, dada a nossa realidade, eu acho que são bons números, a gente tem algumas alternâncias, natural, mas a gente acredita, a gente fez com o que nós temos, com as energias que nós temos, com os equipamentos que nós temos, e estamos colocando isso em prática, né, com todas as dificuldades, mas colocando em prática porque a gente tem enxergado muitas pessoas como referência, que é o que vocês estão fazendo, vocês estão deixando essa galera um passo à frente, né? Eles já estão um passinho à frente, já tem todo o embasamento, tem toda a estrutura para quando eles quiserem fazer algum projeto. E esse projeto aqui, ele não se limita somente a alguém que queira sair da escola para se tornar um comunicador. Por exemplo, aqui no ProHub, e eu vou fazer uma propaganda, gravou um pessoal da Kirsch Motorhomes. Eles são lá de Novo Hamburgo, eles têm uma empresa que vende motorhomes. E eles gravaram podcasts aqui, uma série, acho que foram 9 episódios, se eu não me engano, conversando com pessoas especialistas em motorhomes. Então, assim, tem um nicho específico. Eu sei que começou um de ufologia agora, o Vitor me passou esses tempos. Então, não se limita isso aqui só para quem é da comunicação, quem é do jornalismo, quem é da publicidade, quem é das relações públicas, quem é do rádio, quem é da TV. Isso é um espaço que vai se ampliar para todas as vertentes. E quem não se adequar, quem não puxar essa ferramenta para si, vai ficar para trás. Isso aqui é uma outra forma. Tu tem uma empresa o quê? De monitoria de segurança. Cara, tu tem que estar aqui, tu tem que ser visto, tu tem que disseminar o teu produto, tu tem que patrocinar esse podcast aqui porque ele é visto por pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Então, isso aqui não se limita a isso. E isso eu acho muito legal. Vocês estão plantando lá se o cara vai ser engenheiro, se vai ser arquiteto, se vai ser, não sei, inúmeras profissões que vocês certamente fomentam lá. E pode sim, através da comunicação, impulsionar. Bom, e, enfim, vocês trouxeram um cara que fala sobre marketing digital, com certeza tem muito mais autoridade que eu para falar. Mas hoje em dia, as redes sociais já proporcionam isso. Isso aqui é um complemento interessantíssimo e com uma qualidade gigantesca, né? E dentro dessa ideia de colaboração, de incentivar os alunos, né? A nossa ideia também é de ser, digamos que um roteador de podcasts e puxando aquela questão do empreendedorismo que a gente estava falando antes. Hoje um aluno sai de qualquer escola e ele quer começar um projeto de podcast ou qualquer produto cultural que ele vá fazer. Ele vai começar o canal dele com nenhum seguidor, né? Ele vai ter que criar as redes sociais dele, e a nossa ideia é que eles comecem pela da escola, então de ter vários podcasts de alunos, vários projetos, utilizando as redes da escola para isso e o que a escola já vai construindo aos poucos, para de repente daqui a pouco um deles vai se destacar e vai puxar os outros também, né? Então é essa ideia de não só empreender, mas de formar uma comunidade em torno da escola, e bem ou mal a gente já tem um público cativo, né? Nós temos 1.000 alunos matriculados,
fora os que já se formaram, os ex-alunos, né? A escola, inclusive, já aproveitando, tá aparecendo na TV ali, a imagem alusiva aos 90 anos da escola, porque esse mês nós fizemos 90 anos, no dia 9 agora de junho a escola fez 90 anos, e então tem toda uma história aí, né, de ex-alunos, de filhos que também já estudaram na escola, tem toda uma comunidade, né, que precisa de um projeto desse para se sentir representada. Mas então, se quiser ir pra pauta ali pra gente não... só, Matheus, fica à vontade aí, cara. Não, tranquilo, vai lá. Cara, eu queria perguntar, vou pular uma pergunta então. A minha dúvida é por que vocês escolheram utilizar a lapela? Eu achei bem peculiar isso quando eu olhei o podcast de vocês. Cadê o microfone? Cara, na verdade eu não considero uma escolha. Porque que acontece? A gente começou do zero, a gente é de São Leopoldo, a gente não tinha dinheiro pra pagar um estúdio, né? E agora em julho a gente completa 1 ano já, então já tem uma caminhada. E o que acontece? O Anderson Cabelo é o cara que faz a parte da edição de vídeo. O Cabelo eu conheci ele, trabalhou 8 anos na mídia do Inter, ele fazia todos os vídeos da TV Inter, acabou saindo no início do ano passado, hoje ele ainda presta serviço como freela lá pro Inter, mas ele saiu. E o cunhado dele, que é o Matheus, ele é formado em indústria fonográfica, alguma coisa do gênero, na URGS, manja muito de áudio. Produção fonográfica. Produção? Isso aí, pode ser. E aí, o que acontece? Eu tinha eu trabalhava no Grupo Sinos ainda à época, e eu tinha muita vontade de criar um projeto assim. Fui estimulado, inclusive, por Sérgio Coelho, um cara que lá no início do nosso projeto também contribuiu. Um cara foi bem importante para me provocar a fazer acontecer. E eu criei a ideia, já aquele esboço do Media Kit que nós temos hoje, fiz toda uma... E eu queria o quê? Eu precisava de alguém para fazer acontecer. E para mim, para fazer acontecer era que alguém que tivesse uma câmera, alguém que tivesse um microfone. Então eu comecei a ir atrás de amigos que eu conhecia que tinham. E eu lembrei do Cabelo, que ele tinha recém saído do Inter, que ele tinha equipamento próprio e ele tinha investido também naquele período, porque ele acabou saindo do Inter. E eu falei com ele, cara, eu quero fazer um projeto assim, 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 assim. Dele, cara, vamos fazer. E o seguinte, o meu cunhado, ele manja de áudio. Eu sou bom no vídeo e ele manja de áudio e ele vai fazer o nosso áudio. Beleza. E aí o Matheus tinha já os microfones lapela dele e a gente acabou fazendo. Então a gente tem 3 câmeras, uma delas que faz a central é uma GoProzinha mesmo, as outras 2 são 2 Sony do Cabelo, e os microfones são os microfones de lapela do Matheus. Então foi muito mais uma circunstância deles já tinham, a gente não tinha dinheiro para investir, a gente pegou os equipamentos que eles já tinham, porque eles têm uma produtora que eles prestam serviço também, e cara, vamos fazer. Onde nós vamos fazer? Daí eu fui atrás de amigos meus. No início eu fui o Haka Pub, lá na João Correia, um bar também. O que eu pensei? Eu queria uma estética bacana, diferente. Aí eu fui no Haka lá, conheci o dono, falei, ô Dudu, assim, o projeto bababá, a gente vai... Que dia que tu não abre? Eu não abro segunda e terça. Tá, a gente usa esse dia que tu não abre, que é o dia da limpeza, pra fazer. E aí foi exatamente isso que aconteceu. A gente montou um micro estúdiozinho, a gente leva a luz, a gente monta os tripés, cada gravação a gente leva tudo, monta tudo, a gente tira a mesa, coloca a mesa no lugar certo, mexe nas coisas. Aí saímos do Haka porque tinha que fazer umas manutenções locais. O Dudu foi um grande parceiro nosso. Buscamos um outro bar também em São Leopoldo, que é o Rocket Club, que é sensacional. Um lugar que tem mais de 40, 50 fliperamas, pinball, tudo da época antiga. Tem videogames, tem, além de servir hambúrgueres e cervejas e drinks, é um lugar fantástico. Tem salas temáticas de séries, do Friends, do Stranger Things. Tem uma locadora de VHS, uma parede inteira. E VHS tu pode tirar e colocar pra tu assistir. Então a gente acabou indo pra esse outro local, criamos um cenáriozinho com os equipamentos que nós tínhamos. Claro, isso dali é muito maior do que nós temos lá, sabe? Tem uma qualidade muito superior, a gente tem equipamentos inferiores. Mas a gente trabalha com a qualidade dos guris também. O Cabelo e o Matheus, apesar de nós termos um microfone com uma qualidade infinitamente inferior a essa, o Matheus trabalha muito, ele entende muito de áudio. Então, com certeza, o áudio, a qualidade sai muito boa. Não fica ruim, né? Sim. Não fica ruim, então a gente acaba não perdendo. Mas sem dúvida, o nosso sonho é ter uns equipamentos desse gênero, mas acaba sendo. Vou te dizer que eu já me acostumei, e como eu sou um cara que se mexe, bastante. gesticula e coisa, acaba não sendo tão ruim, porque eu consigo de vez em quando me atirar pra trás e pra frente. Ainda que esse aqui, ele busca legal o áudio, né? Porque tem uma qualidade boa e o estúdio é top também. Mas acabou que, cara, não acho ruim. Mas sem dúvida, no futuro, assim, se nós não formos pra
um estúdio, a gente provavelmente vai investir em alguma coisa de equipamento, assim que for possível e for viável, a gente tem apoiadores. Porque pra mim, quando eu olho, parece que é uma escolha de estética mesmo. Que parecia que vocês estão mais livres, assim, mais à vontade na conversa, né? Daí eu fiquei, de repente foi uma escolha de estética em função da captação do vídeo ali, fica mais próximo, assim. É diferente, né? Eu considero diferente, assim, porque a gente tem bastante de estúdios. E ficou bacana. E fica uma parada meio bar, assim, que era a ideia. Era uma ideia de... Só que eu não entro nessa noia de alguns podcasts. Não é um programa de entrevistas, é só um bate-papo. Cara, é uma entrevista, sim. O cara tá trocando uma ideia. Mas ela gera... Essa é a ideia. É gerar um clima de mais coloquialidade, de que os dois estão mais tranquilos. Então eu acabo, às vezes, a gente toma água. Se a pessoa toma água, eu tomo água. Se a pessoa toma cerveja, eu tomo cerveja. Se a pessoa toma drink, eu tomo drink. Então a gente tem uma liberdade bastante grande de tratar, mas eu faço um trabalho que eu considero jornalístico. Eu estudo o convidado, um trabalho como que vocês fizeram, e talvez seja pretensão dizer que eu vou tirar uma coisa inédita das pessoas, mas a gente sempre quer, né? A gente tenta fazer o melhor nosso. Verdade. Se a gente vai conseguir, o papo vai ser outro. Mas esse é sempre o meu objetivo, esse sempre é o que eu tento chegar lá e fazer. Nem sempre é possível, até porque a gente acaba gravando 2, 3 episódios, às vezes seguidos. Então eu tô terminando uma gravação e eu vi que já chegou outro convidado ali sentado. Eu já passei por um dia inteiro de trabalho, já passei por trem, ida e volta pra vir a Porto Alegre e voltar. Então tem um desgaste natural. Então só tem eu na condução. Inicialmente eu teria uma parceira, teria uma colega jornalista que faria comigo, seria eu e uma menina, porque a minha ideia era fazer assim, eu e uma mulher, como algo diferente. Porque geralmente o que é? 2 homens, 2 mulheres ou um casal. Eu não, seria uma amiga minha, comunicadora também, pra fazer uma jogada diferente. Acabou que não fechou os horários, porque daí eu tinha que fechar o meu horário, o horário dela, o horário do Matheus que faz o áudio, o horário do Cabelo que faz o vídeo, o horário do cara do bar que vai abrir pra nós, o horário do convidado, que na verdade são 2, então aqui nós já fechamos 7. Eu consegui diminuir 1, foi pra 6. Então já diminuiu um pouco o meu serviço. Sim. Então foi muito por circunstância, assim, que eu fui sozinho. Ela chegou, ela ia gravar o primeiro, aí desmarcou em cima do laço. Eu falei pros quer saber? Vou fazer sozinho. Vamos ver o que vai dar. Aí fiz sozinho, hoje a gente já passou do episódio 40, deve estar no 42, 43, e tá fluindo, acho que tô conseguindo segurar um pouquinho o rojão. Tá com uma equipe boa então agora, pegaram firme contigo aí. Não, os guris são de fé. Eu cheguei a falar com o Matheus nesse evento de 1 ano da ProHub. Sim. Mandar um abraço para ele, Matheus. Tudo de bom. Eu falei que ele fez produção fonográfica, eu acho, na Unicinos mesmo. Isso. Na URGS. URGS. Eu acho que foi na URGS. Será que foi na Unicinos? Bem, desculpa. Ele falou pra mim, não, se ele falou pra ti, é que eu acho que é a URGS. Talvez seja na URGS, então. Enfim. Matheus é fora de série. E o Matheus é um cara que é um cara muito técnico da estatística, do dado. Apesar dele fazer o nosso áudio, ele faz todos os levantamentos. A gente faz uma reunião, ele tem uma tela grande lá, a gente se reúne, ele diz, olha só, Matheus, nesse vídeo aqui, em tal minuto, a gente caiu a audiência. Vamos ver o que foi. Tu falou tal coisa. Aqui a gente aprendeu que quando a gente está encerrando o programa, eu digo assim, bom, agora estamos encerrando, vamos para a última pergunta, cai. Então, assim, eles não falam que tu tá encerrando. Sim. Conduz, se é a última pergunta, faz como se fosse uma qualquer e depois, termina. Entendeu? Porque a gente viu que a métrica, a retenção do YouTube, ela caía. E o Matheus é o responsável por essa provocação, por buscar, por entender. A gente faz o highlight do início ali para tentar dar um drops, para tentar buscar, poxa, eu quero saber o que essa pessoa falou. A gente foi mudando estratégias também na nossa rede social, em cima dos números. E a gente tem hoje o Reels de chamada de cada um dos convidados, que a gente viu que performa melhor no Instagram. E tudo isso muito por conta das provocações e também do conhecimento do Matheus, que é um cara muito, muito, muito estatístico. O Cabelo é um cara mais assim, moda louca, loucão, vamos fazer, vamos tocar, vamos pra cima. Mais artista, isso, e vamos fazer, e não tem hora. E às vezes ele tá editando às 3, 4, 5 da manhã, ele tá editando o programa no domingo. Então ele tem uma loucura de horário. O Matheus já é um cara mais regrado, ele gosta de ser mais organizado. Eu já sou um meio termo, então a gente tem o Guilherme que acaba fazendo a nossa produção, tá me ajudando bastante nisso também, na estratégia das redes sociais. Então a gente consegue ter personalidades distintas e ao mesmo tempo complementares, né? Eu acho que isso que fechou e que tem feito o projeto caminhar. A gente já está se aproximando de 1 ano e eu acho relevante. Se nós terminar hoje, eu acho que já foi muito bom. Já fica um projeto que eu consigo olhar e pensar, cara, ficou legal, foi bacana, não me arrependo, tá aí, tá bacana, eu acho que eu consigo carregar, colocar no currículo e dizer que me orgulho de ter feito parte desse projeto, né? Então é mais ou menos essa caminhada nossa ali no Olha esse Papo.
A gente vê assim, essa não é a tua principal atividade para sobreviver, Não. assim como... Infelizmente. Como não é a nossa também, né? Mas a gente faz exatamente porque a gente gosta, né? De ter esse tipo de conversa, né? E porque a gente aprende muito. Então, ouvindo tu falar, principalmente na tua entrevista no ProHubcast, mas também nos episódios, assim, que nem eu disse, eu tava escutando do Potter, daqui a pouco caiu ali o do Joselito, né? Deu, que massa, cara. Ele entrevistou o Joselito, né? Então é tipo que negociada desbazerei a vida, né, cara? É isso aí. É meu herói, assim, de juventude, né? Cara, mas deixa eu te perguntar, já que entrou nessa questão de se é URGS ou se é Unicinos, onde é que tu fez jornalismo? Foi na Unicinos em São Leopoldo mesmo. Entrei em 2008 e meu último semestre foi em 2016. Você sabe a dificuldade que é o cara pagar uma faculdade. Então financei, me endividei, foi um terror. Eu acho que eu me livrei, acho que não sei, não tem 2 anos que eu terminei de pagar minha faculdade. A minha festa de formatura foi no início, foi em janeiro, eu acho, de 2017. Então foi uma caminhada longa ali, quase 9 anos completos, né? Mas deu tudo certo, consegui me formar, aprendi bastante, fiz uma rede de contatos gigantesca e a estrutura da Unicinos ela é muito boa, não tenho o que falar, sensacional. Eu pontuei algumas questões do currículo, mas que hoje já se acabaram mudando. Hoje tem cadeiras de empreendedorismo, hoje tem disciplinas que instigam, digamos assim, os universitários a fazer outros conteúdos. Tem professores bastante inovadores lá, caras que rodaram por muitos locais, por empresas grandes. Inclusive, esse é um dos meus sonhos, né? Que é ser professor universitário, de repente no futuro fazer um mestrado. Eu ainda não o fiz por questões de tempo, por questão também financeira. Eu não tenho muitas publicações, então fica mais complicado de me credenciar uma bolsa, né? Então teria que ter alguns elementos a mais, mas é um dos meus sonhos. E eu acho também, tem uma coisa que eu digo, eu tenho 31 anos, eu não sou uma criança, mas também não sou velho, então eu penso que eu não tenho a competência o suficiente para me tornar um professor. Eu não creio que um cara com 30 anos possa estar numa universidade com a bagagem o suficiente para isso. Eu acho que eu tenho que rodar muito mais. Eu trabalhei quase 11 anos e meio num grupo, eu trabalhei numa gráfica, eu trabalhei numa marca de skate, agora estou trabalhando como assessor de imprensa, eu tenho esse negócio, eu já fiz uns freela para jornal universitário, eu já trabalhei na rádio, eu já trabalhei em programas de TV, em programas de Facebook, eu já fiz participação do REC. A opção por jornalismo, assim, porque nós somos uma escola só de ensino médio. Sim. E um dos nossos trabalhos, assim, é de ajudar os alunos a escolherem o que eles vão fazer. Quando tu estava no ensino médio, assim, foi a tua primeira opção, tô terminando o ensino médio, vou fazer jornalismo, ou tu pensava em fazer outra coisa e trocou depois? Sabe, cara, que eu não tenho na minha lembrança uma outra possibilidade. Mas a verdade é que quando eu lembro que tinha o Unicinos Conecta, que era um evento que as escolas vão pra lá pra ter um dropzinho. Isso. E eu fui lá e eu me inscrevi. Cara, até hoje eu não sei por que eu fiz isso. Eu me inscrevi em engenharia de alimentos. Eu pensei, por que será? Eu fui olhando assim, não entendia nada. Vou ver o que é essa porcaria. E eu realmente não entendi nada, não tinha nada a ver comigo. Não foi por teste vocacional? A gente faz aquele negócio, dá umas coisas bizarras. Mas não foi. Não, eu tinha acertado o jornalismo, eu tinha definido. E por curiosidade eu fui. Mas eu nunca cogitei fazer outra faculdade. Quando eu pensei, e não foi uma coisa que eu... Nossa, hoje em dia a criançada na 8ª, na 7ª série já pensa. Nessa idade eu só queria jogar bola e assistir futebol. Eu não pensava no que eu ia fazer. Então foi uma coisa decidida no ensino médio e eu tinha aptidão nos textos, eu tinha aquela boa relação com a professora de português, ela sempre me elogiou, dizia que eu tinha que escrever, até hoje ela me provoca que eu tenho que um dia escrever um livro, que eu acho que eu também não tenho competência suficiente ainda pra isso. Mas então foi uma coisa assim que surgiu. Cara, eu pensei, jornalismo, sou um cara comunicativo, sempre me dei bem com todo mundo, tinham bons textos, gostava e sempre consumia muito isso. Sonhei muito em trabalhar com o jornalismo esportivo, era uma parada que eu consumia muito. Então eu acabei optando pelo jornalismo. Alguns momentos ali dentro da faculdade eu cheguei a cogitar sair, mas era muito mais com aquele pensamento de, será que eu vou ganhar grana o suficiente? Eu tô me esguelando para pagar essa faculdade, tô financiando e eu tô olhando pro mercado de trabalho que tem um salário que talvez não seja aquilo que nós gostaríamos. Então isso acabou pesando em alguns momentos e eu cheguei a cogitar, será que eu troco? Não, agora eu vou até o fim, vou acreditar que eu posso fazer talvez alguma coisa um pouquinho diferente para fugir da curva ali do normal, para ver se eu consigo em algum momento ganhar um pila um pouquinho melhor. Era coisa que me preocupava, digamos assim, né, quando eu tava já na faculdade. Mas acabou sendo jornalismo e hoje eu não me arrependo.
Matheus, me surgiu uma dúvida agora. O jornalista, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ele pode optar em só escrever e não ir pro microfone? Ou ele tem que escrever e falar? Como é que funciona isso? É que o jornalismo, tu te forma em jornalismo, tu pode atuar em diversas vertentes. Tu pode ser radialista, tu pode trabalhar na TV, tu pode trabalhar no jornal impresso, tu pode trabalhar numa agência de publicidade, sendo um redator, tu pode trabalhar num site de notícias, tu pode trabalhar como um assessor de imprensa. São diversas as vertentes. Eu trabalhei num jornal impresso, onde eu escrevia pro impresso e escrevia pro site também. Casualmente, esse grupo, que é o Grupo Sinos, ele tinha a Rádio ABC, então eu tive a oportunidade de fazer alguns boletins para rádio, participar de alguns programas. Casualmente, o jornal tinha também alguns programas que passavam ao vivo no Facebook, e como eu sempre gostei, eles diziam, Matheus, tu apresenta aí. Eles vendiam e eu apresentava. Mas tu pode escolher. Eu conheço muito colega jornalista meu que nunca foi trabalhar em veículo de comunicação, que trabalha só em agência de publicidade, faz estratégia. Hoje em dia, a comunicação ela se ampliou demais. Hoje tem gente que simplesmente faz textos para sites para que ele fique melhor ranqueado no Google, por exemplo. Tu tem uma empresa de carimbos, eu sei, tô falando isso porque eu tive que providenciar um carimbo hoje, de carimbos e de chaves, tu é chaveiro, e tu quer que o cara pesquise lá, chaves, como fazer chaves em Canoas, e teu site apareça por primeiro. Isso tudo é uma estratégia de SEO, que o cara vai lá. Então, assim, hoje tem gente que só escreve para isso. Eu tenho um colega, por exemplo, Daniel Rohr, que para mim é um dos grandes jornalistas. Eu tenho talvez o privilégio de ter amigos fantásticos, geniais, assim, que trabalham em grandes veículos. E o Daniel trabalhou comigo no Grupo Sinos. Hoje ele trabalha na Warren, aquela que inclusive patrocinou durante muito tempo vários podcasts aí. A Warren, Caixa Preta. Patrocinou no Caixa. E ele trabalha na Warren, ele é redator da Warren. Hoje ele é o chefe, na real, da redação da Warren. E ele foi o responsável por colocar eles organicamente acima das buscas, no sentido, quero investir meu dinheiro onde investir. E hoje a Warren tá lá no topo do Google, graças às estratégias do Daniel Rohr, que é um cara fantástico. Vou falar pra ele olhar, que eu sempre faço propaganda, porque ele é foda, ele é muito bom mesmo. E hoje ele trabalha só com isso. Estrategista. É isso, ele é muito bom. Assim como tem, por exemplo, um colega meu, que é o Leonardo Vieselli, se formou comigo, a gente fez até uma viagem depois da formatura juntos. E o Léo, ele é fantástico, ele trabalhou durante muitos anos na Zero Hora, e da Zero Hora ele recebeu uma proposta, e hoje ele é o enviado da Folha de São Paulo, no Rio de Janeiro, responsável por fazer matéria somente do IBGE. Então o IBGE lança qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de levantamento de dados, o Léo vai lá e traduz aquilo pro público e faz essa matéria. O Léo é um cara super tímido, não gosta de rádio, não gosta de TV, não gosta de aparecer, tu entra no perfil dele, tu quase não encontra nem foto dele. É um jornalista totalmente low profile, fora das câmeras, off total, mas é um cara super gente boa, conversador, com quem é próximo a ele, senão ele é mais tímido, ele é mais na dele, e ele rumou pra esse lado. Então tem várias as variáveis, tem vários amigos que foram trilhando. Uma outra amiga minha, que talvez vocês conheçam, é a Débora Cademartori, que trabalhou durante muito tempo na Gaúcha, com política, trabalhou com a Rosane, foi pra lá, hoje tá morando em Brasília, trabalha lá também. Então ela gostou, sempre se deu bem na rádio, foi pra rádio. Mas tem diversas as vertentes que tu pode atuar. O jornalismo hoje ele tem uma gama absurda de oportunidades. Mas se tu colocar teu network no currículo já tá bom, né? Exatamente. Não, e assim nós vamos migrando. Me formei também com o Douglas Demoliner, que hoje tá na Rádio Gaúcha. O Douglas é fora da curva, gente finíssima também. Então a gente tem um grupo, e o jornalismo acaba sendo muito... É uma rede de relação que tu acaba conhecendo. Então tu frequenta, tu vai lá na Rádio Grenal. Eu participei de alguns programas lá, o REC me chamou, conheci daí o Ítalo, aí conheci o Diogo Rossi, que é da Rádio Grenal, agora tá na Band, parceirão meu, o Matheus Dávila, que tá lá na Band, a gente joga bola junto. Então acaba criando uma rede. O Henrique Pereira, que é filho do Marco Antônio Pereira, narrador de futebol, também trabalhou na Rádio Grenal. Tu vai criando toda uma rede, né? É uma conexão, porque a gente precisa de muitos contatos. Às vezes, eu preciso falar com o Potter. Cara, tu aciona um parceiro, me ajuda aí, eu quero falar com o Felipão, eu quero falar... E já tive a oportunidade de falar com os caras assim, e a rede, ela facilita muito tu ir direto na pessoa, ainda mais quando é referenciado por alguém que tem uma credibilidade como esses caras que eu citei pra vocês. Então o jornalismo possibilita e facilita, só que tu tem que ir. E eu sou cara de pau, eu ainda não trabalhei numa grande emissora, mas eu vou. Já tive a oportunidade de ir 2 vezes pra Brasília, porque hoje eu assessoro um deputado federal, então eu fui 2 vezes lá no Congresso, e daí eu fui lá e eu adoro jogar futebol, né? Aí tem um amigo meu, o Matheus Teixeira, que hoje é enviado da Folha de São Paulo, em Brasília, e ele cobre somente o STF. Ele
ele tem o WhatsApp de todos os caras do Supremo. Então o Matheus falou assim, cara, tu vai vir quando? Eu vou ir na segunda. Ele falou, tu gosta? Traz teu tênis de futsal. Tá. Aí ele me botou num futsal com os caras da CNN, Globo News, Correio Brasiliense, que mais? Poder 360, Intercept. Ele me colocou no futsalzinho, a gente jogou uma bola com os caras que trabalhavam em todas essas, sabe? Eu fui lá, levei, joguei bola rápido lá, tomamos uma ceva, conversamos. Então é rede, é relacionamento, como qualquer talvez profissão, mas o nosso principalmente, né? Então eu acabo aproveitando esses caras que eu conheço ou que eu fui conhecendo no decorrer da caminhada, seja na universidade, seja nas coberturas, né? Que às vezes eu ia fazer um jogo lá no Beira-Rio e, cara, eu circulava na zona mista ali, conversava com o cara, tava o Diogo ali que era meu amigo, eu chegava perto dele, trocava uma ideia, ele já me apresentava outro, eu já pegava o WhatsApp do cara, eu sou cara de pau, eu ia indo, hoje em dia eu vou distribuindo cartãozinho de visita aqui, vamos, Teu celular vale ouro, então. Vale. Então a gente tem que, cara, tem que ser, na comunicação não adianta, é muito isso, e além de obviamente ter uma dedicação, tu tem que demonstrar, tem que mostrar o teu serviço, tem que mostrar o teu trabalho, não adianta. Verdade. E nós temos em comum, assim, em questão de cidade, que tu é morador de São Leopoldo, nós de Canoas, apesar de que agora o Hidalgo reside em Porto Alegre, mas eu resido em Canoas ainda, que o Grupo Sinos, que tu disseste, também edita o Diário de Canoas, né? E tu disse que participou do rádio, então tu vem acompanhando bem essa transição assim do rádio para podcast mesmo, né? A gente até vê que os grupos, assim, porque o Grupo Sinos ele depende das assinaturas, né? Fora o que ele vincula ali de propaganda, algumas coisas assim. E hoje eles já têm podcast, eu não sei se um ou mais, inclusive, assim, né? Mas eles começaram com a rádio online. Eu lembro que eu ouvia rádio online, uma época tinha do Grupo Sinos, depois tinha do Diário de Canoas também. Então foi curiosa essa transição, assim. E tu, quando foi fazer podcast, quais foram as influências, assim? O que tu escutava mais de podcast? O que tu escuta hoje de podcast? E, levanta de manhã, vai direto pro rádio, ou já coloca um podcast, né? Quais foram as tuas influências e o que tu consome de podcast? Eu sou muito ouvinte de rádio, eu ainda sou um ouvinte principalmente da Rádio Gaúcha, eu gosto do noticiário, eu gosto do tradicional, mas consumo também podcast. Não tem como fugir, eu fui muito por influência do Flow, desses grandes, do Podpah, do Inteligência, de um cara que eu sou muito fã e talvez o meu projeto se assemelha um pouco, talvez seja pretensão isso, mas, cara, porque é o frente a frente que é o Rafinha Bastos, eu gosto muito da condução dele, da forma com que ele faz e das pessoas que ele tem acesso, então são os caras que eu sempre consumi. O Duda Garbi, que é um cara que também puxa a frente hoje dos podcasters aqui do Rio Grande do Sul, é a maior referência, é o maior podcaster, ainda que ele disse esses tempos que ele não é podcaster, ele é assim. Ele falou, inclusive, no episódio do Rafinha, ele falou que tu não acha que tem muito podcast? Daí o Rafinha falou pra ele assim, tu tá falando isso num podcast? E aí ele falou, isso não é um podcast. Daí o Rafinha, só porque tu tá servindo uma carne aqui não é mais um podcast. É um podcast. E de fato é. E ele é talvez o maior do Rio Grande do Sul, o Duda. Foi fazendo... Tem uns 3 podcasts, né? Na casa que a gente tem o Tudo em Off aqui, ele tem o dele, o Assado, Fora do Ar. O Fora do Ar. Fora de área. Fora de área. Só aí já fechamos 3, mais o Assado. E o Assado ele grava na casa dele, né? Sim. E aí talvez também fica uma coisa parecida com o meu, apesar deles estarem de pé, o convidado fica sentado, também tem essa coisa mais informal, essa coisa do cenário que eu acho bacana também. Então são essas referências. Eu consumo bastante, e principalmente pelo fato de que eu vou e volto de trem, então eu tô sempre ouvindo um podcast, gosto de ouvir o Caixa Preta, eu ouço desde o primeiro episódio. Somos dois. Desde quando era só o Pedro e o Arthur, então sou ouvinte, e quando entrou o Potter achei ainda mais sensacional, porque uniu 3 caras que eu admiro demais, assim, então é um podcast que eu escuto sempre, e às vezes escuto até ao vivo. Nessa segunda-feira eu tava trocando eu mandei uma mensagem pro Arthur, a gente conversou um negócio, e eu disse, cara, eu preciso falar contigo, mas era tipo 10:07. Mas eu sei que tá chegando 7 horas e vocês vão gravar o Caixa Preta ao vivo, que eu inclusive vou ver ao vivo, que eu tava de bobeira em casa, vou botar na TV e vou ver. Então depois eu te amo, e ele ainda falou assim pra mim, agradeço a tua sensibilidade, porque geralmente as pessoas não estão nem aí, ficam me cobrando, mandando mensagem, não, depois a gente conversa. Aí depois a gente retomou a troca de ideia, assistir ao vivo, então é um dos que eu gosto de ouvir bastante. E ouço outros aí, e te confesso que eu caio às vezes nos clickbaitzinhos que tem ali no nosso YouTube, né, porque a gente gosta de futebol e coisa, acaba pegando muita
coisa. Esses dias vi um corte muito legal do Escobar falando sobre a influência do Galvão Bueno na vida dele. Então assisto muita coisa que vai aparecendo, assim. Eu gosto que o algoritmo atire pra mim algumas coisas e eu vou usufruindo dele também. Então eu consumo muita coisa. Às vezes eu tô de bobeira em casa, eu vou tomar banho, eu levo o celular ou levo uma caixinha de som e deixo lá do lado do shampoo e vou ouvindo. Eu sou viciado nisso, em ouvir troca de ideia, em acompanhar. Às vezes minha namorada fica pirada comigo. É sexta-feira de noite e eu tô ouvindo um podcast. O que tá fazendo ainda? Não, só tô ouvindo aqui, deixa eu rolar. Às vezes eu boto um fonezinho só. Não, vamos trocando ideia que eu vou aqui, ó, de cantinho. Então eu sou um viciado realmente em podcast, eu consumo muito. Apesar de que o meu, eu confesso que eu não gosto muito de ouvir. Eu não sei, não gosto. Ainda não me acostumei. Me ver e também a me enxergar, a me ouvir. Não gosto. O meu não. Eu assisto todos os outros, mas o meu não. Aí eu digo pra todo mundo, pô, tem que visualizar lá, ou dar o play e deixa rolando pra contar um view lá, porque nem eu faço isso, né? Mas eu gosto de fazer. E o teu podcast, ele já nasceu no formato pensado pro vídeo mesmo, né? Ele me lembra bastante o que o Rafinha Bastos faz, assim. Que é os dois como se estivessem numa mesa do bar, trocando uma ideia, assim, né? E até não é bem a mesa como a galera, são dois de frente a frente, como mais ou menos ele faz. E são experiências diferentes. Isso que tu falou do rádio, acontece comigo. De manhã, quando eu acordo, eu não consigo ouvir um podcast direto, porque eu tenho que ver a notícia, o hard news mesmo. O que tá rolando. O que tá rolando, entendeu? Se tá dando algum desastre na rua, eu tenho que saber. Eu vou sair pra rua, né? O que tá acontecendo, como é que vai estar o trânsito quando eu vou sair. Então, essa parte do hard news mesmo, de rádio, isso nunca vai morrer, porque é necessário. Não tem como o podcast substituir isso, assim, né? A não ser que seja, claro, o podcast ao vivo no YouTube, ali a galera lendo notícia e tal, o que inclusive a Gaúcha já tá fazendo. Eles se obrigaram, notaram que eles tinham que pegar esse nicho e foram pro YouTube, então eles fazem a transmissão ao vivo, depois cortam e ela já fica disponível ali. Inclusive ficou mais fácil da gente conseguir consumir dessa forma. E cada, digamos assim, consumidor de podcast, ouvinte de podcast, tem uma experiência. Tu não chegou a acompanhar o Nerdcast, por exemplo? Não, porque apesar de eu gravo num lugar que vocês precisam conhecer, que é o Rocket Club, que é o espaço, assim, ó, qualquer pessoa que é nerd entra lá e fica apavorada, porque tem tudo de filmes, de séries, de jogos. Só que eu não sou o cara da cultura nerd. Eu adoro a estética, gosto de ir lá, de mostrar, eu vejo que a galera fica enlouquecida. O Arthur é um cara mais nerdão, se ele chegou lá, caralho, eu não acredito que vocês têm isso aqui, não acredito que vocês têm isso aqui. Mas eu não sou muito dessa. Então, eu conheço, sei da existência, mas não consumo porque não é a minha. Eu nunca fui um cara muito de jogos online, não, nunca fui. Apesar de ser de uma geração em que na minha adolescência já existia a internet, já existiam jogos, tem muitos amigos da mesma idade que eu, que são viciados, eu não. Eu sempre fui, apesar de ter estudado também num colégio particular, eu sempre morei num bairro, numa zona periférica de São Leopoldo, onde eu ainda resido. Então eu tinha aquela coisa, pô, o meu rolê era sair de tarde pra jogar bola no campinho, entendeu? Não tem, então eu tinha 15, 16, 17, o que eu fazia era jogar bola no campinho, não consumia esse tipo de conteúdo, televisão assistia jogos, assistia futebol, alguma coisinha de filme, de desenho, como qualquer, mas não consumia. Então acaba que esses podcasts mais nerds não são a minha. Assisto séries no Netflix, isso eu gosto bastante, mas não é a minha, então por isso eu não escuto, mas tenho conhecimento e tenho ciência do tamanho que é o negócio. É, porque é o podcast mais ouvido do Brasil, assim, e eles nadaram de braçada nesse mar sozinhos, né, porque eles começaram em 2006 e foram crescendo, chegaram a 1 bilhão de downloads, assim, né, no site deles, mas são experiências diferentes. Eu sei que o Hidalgo já não tem muita experiência de ouvir o Nerdcast. Eu vim também da cultura de a gente ouvir gaúcha, futebol na gaúcha, assim, é o que começou a nossa experiência com rádio. Geralmente o pai tá ouvindo, a gente quer ver eles falando cafezinho, pretinho básico. E eu já vi que o Hidalgo, por exemplo, e tu também, migraram gostam muito do Caixa Preta por causa disso, de vir desse espaço. E eu, como em algum momento migrei pro Nerdcast, já não tenho tanto essa experiência, assim. Eu escuto um pouco Caixa Preta, mas não é a minha preferência, né, de gosto, assim. Então, cada podcast tem uma experiência totalmente diferente, assim. Mas me impressionou um pouco o quanto as empresas grandes de mídia deixaram um Nerdcast da vida andar sozinho nesse mar, assim. Até porque no dia que a gente tava conversando com o Arthur aqui, a gente tava falando o quanto era difícil ouvir podcast no início, né? Tinha que ir lá e disponibilizar o arquivo, aí o ouvinte tinha que ir no site, baixar, colocar num tocador de MP3 pra sair ouvindo na rua, e quanto o Spotify facilitou a vida de quem
produz podcast, assim. Apesar de que o teu, eu já vi que ele já foi pensado no formato YouTube mesmo. E a gente vê que quem tá indo pro YouTube, se tu for ver o número de inscritos do Flow e do Podpah no YouTube, é muito maior do que o número de inscritos do canal do Nerdcast, que é o Nerd Office, na verdade, o canal deles, né? Então são todas experiências e tem espaço para todo mundo na podosfera, digamos assim. Sem dúvida. E, claro, o nosso conteúdo também está no streaming, também está no Spotify, também é possível tu consumir ele lá. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pensou muito nisso, porque o primeiro cara que eu busquei no momento que eu quis fazer foi o Cabelo, que é um cara do vídeo, né? Então, tudo a gente pensa numa estética. A gente mandou fazer agora um loginho, ainda não tá pronto, que vai ter um LEDzinho, que vai ter... Aí eu pensei, eu disse, vou fazer com fundo branco. Não, tem que ser ele tem que ser de acrílico, transparente, porque daí eu vou botar uma luz, ele vai bater, a gente leva um canhão, tipo esse aqui que tem aqui embaixo. Então, a gente faz todo um cenário, a gente demora uns 30, 40 minutos só pra montar o cenário cada vez que a gente vai fazer uma gravação. Então a gente pensou de fato nele como imagem antes dele ser disponível somente no áudio. Mas sem dúvida nenhuma com a possibilidade de exportar ele para nós temos hoje, cara, boas visualizações no Spotify, não é muito divulgado. Inclusive, até tu falou, é uma coisa que eu preciso corrigir, eu nunca comento isso nos vídeos que ele tá no Spotify também, mas está. E a gente tem alguns bons números lá no Spotify, nem perto do que é no YouTube, mas tem interessantes números lá. E a gente tem visto que tem impulsionado, que nem tu falou, às vezes a gente precisa de alguma forma se adaptar também à realidade na qual está imposta esse tipo de conteúdo. A gente não tinha um canal de cortes. Começamos com o canal de cortes. A gente não deu tanta atenção e a gente começou também com o Matheus, com SEO, para pegar o título que pegue, para pegar uma thumbzinha, uma fotinho que seja mais atrativa, para que seja o quê? O que a gente gosta de consumir? Caixa preta? É Duda Garbi? É o Pretinho Básico? Cara, então beleza, vamos direcionar esse conteúdo para esse tipo de consumidor. E hoje a gente já tem nas respostas das estatísticas que o nosso vídeo está lá no Relacionados para quem consome esse conteúdo. E a gente teve, por exemplo, em maio, que para nós foi impressionante, no canal de cortes mais de 130 mil views. Então para nós é um troço fantástico, a gente sai totalmente do zero, sem qualquer aporte financeiro, e chegamos a esse número com o canal de cortes, e ao mesmo tempo ele foi lá e puxou a régua do principal, porque algumas pessoas que viram os cortes quiseram ver o programa inteiro. Então foi uma sequência que funcionou, o algoritmo nos ajudou. Claro, é muita variação, a gente teve aquele boom, 130 mil em maio, esse início de junho já puxou mais uns 15 mil, agora deu uma baixada, faz parte do jogo, a gente não vai acertar sempre, a gente não vai ter sempre convidados super famosos e que tenham histórias mirabolantes e com pessoas também gigantes, que isso gera um engajamento maior no YouTube, mas a gente busca fazer coisas que nos satisfaçam. Como tu falou, é um projeto paralelo, claro que a gente torce, e o meu sonho é que aquilo possa ser nosso trabalho principal, que eu possa me dedicar mais tempo, sair do que hoje é o meu emprego principal, me dedicar a ele, daqui a pouco a outros projetos paralelos, mas ele surge da seguinte forma, por que eu criei, até foi uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu tava no jornal, entrevistei muitas pessoas legais por conta do Grupo Sinos, por conta do meu ofício, mas por vezes eu tinha algumas pessoas que o comercial me brecava. Por exemplo, eu não poderia entrevistar ninguém da RBS estando lá, entendeu? Não poderia entrevistar um empresário que não tivesse alguma empresa que patrocinasse lá. Então eu pensei, cara, eu quero criar um projeto em que eu entreviste somente pessoas que eu quero, que eu vou escolher, que eu tenho interesse. Óbvio, eu vou pensar também no valor notícia, no interesse público, não vou pegar qualquer pessoa, um amigo meu lá, mas eu quero chegar num dia também que eu possa fazer isso, pegar qualquer pessoa que eu vou ter público o suficiente. Esse é o meu sonho, porque tem muitas pessoas tão interessantes quanto essas famosas que não têm números em redes sociais, mas que têm conteúdos talvez tão superiores a essas. Mas ele surge disso, de que eu queria entrevistar pessoas, eu queria ter o privilégio de dividir, estar perto de pessoas como foi o Potter, como foi o Arthur, como foi o Joselito, como foi o Alex Bagé, como foi o Gil Lisboa, como foi o Yarley, como foi diversas outras pessoas que a gente teve o privilégio de receber e de uma forma sempre plural. A gente entrevistou já cabeleireiro, a gente já entrevistou uma menina que faz conteúdo adulto, OnlyFans, a gente já entrevistou maquiadora, a gente já entrevistou modelo plus size, a gente já entrevistou influenciadora que fala só de empreendedorismo, influenciadora que fala do cabelo, influenciadora que fala de todos os tipos de coisas. A gente já falou sobre com um cara fantástico, que inclusive eu vou indicar pra vocês, que é o Davis. Ele é de Cachoeirinha, se eu não me engano. Ele é um menino com deficiência e que é hoje o embaixador da ONU. É um
cara militante, ele além de ser um cara que milita contra o capacitismo, ele também é um militante LGBT, então ele tem todas as causas envoltas, é um cara gigantesco, com um conteúdo absurdo, um guri fora de série mesmo, grande, muito, muito grande, que tem construído uma carreira grande e hoje é influenciador também no Instagram. Então a gente tem sempre buscando, eu e o Guilherme principalmente, a gente é muito tarado de Instagram, de ir buscando, olha que cara legal, esse cara aqui fala sobre... Entrevistei um cara, um dos programas muito legais, o Pinho é o nome dele, de Novo Hamburgo, se vocês quiserem eu passo contato também. Ele é minimalista. Já viram aquele documentário que tem no Netflix, Minimalismo? Isso não vi ainda. Pois, assista. O Pinho, ele tem 6 camisetas. E é o que ele usa. Só. A casa dele, a sala dele tem um sofá e a TV. Ponto. Ele tem uma vida toda envolta no conceito do minimalismo. Que é de gastar o dinheiro bem gasto, de não comprar coisas que não necessita. E ele tem um canal hoje com, sei lá, milhares de seguidores. Ele vive somente de YouTube. Ele vende para quem quer se desapegar de coisas, que não quer ser acumulador, compulsivo, enfim. É todo um conceito. E, cara, a gente descobriu sem querer na internet. Eu acho que alguém até não comentou, convida e tal cara. E eu olhei o conteúdo do cara gigante. Ele não é conhecido mainstream, tem o público dele. E tem uma história fantástica. E eu pensei, cara, olha só que massa. Eu consegui trocar uma ideia com o cara com uma história muito diferente da qual que eu nunca tinha ouvido falar, em pessoas que levavam isso efetivamente como um modo de viver, assim, digamos. Filosofia de vida. Uma filosofia de vida, exatamente. E o Pinho foi lá e levou pra gente uma história fantástica e foi um cara fantástico. E talvez eu nunca teria feito essa matéria lá no grupo. Então o projeto, ele surge com isso. E hoje as minhas pretensões são maiores do que somente entrevistar pessoas que eu sonhava, né? Mas o princípio dele, a provocação, a causa dele existir, inicialmente foi essa, né? E é interessante de ter, porque só olhando o teu canal, assim, eu vi entrevistas, né, assisti algumas, escutei outras, coloquei lá na minha playlist para depois, de entrevistas que eu não encontraria em outros canais, né? Essa é uma que tu citou que a gente não encontraria em outros podcasts grandes, digamos assim, né, que já estão voando, né? E a nossa ideia com o projeto da escola é isso também, né, que são pessoas da comunidade escolar, né? Então, ex-aluno, pais de aluno, né? Artistas da cidade, né? A gente também, pessoas de outros estados. Aqui no estúdio a gente não conseguiu trazer ainda, mas a gente já conseguiu fazer live com pessoas de São Paulo, de outros estados e tudo. E geralmente relacionados com a educação ou com a comunidade escolar como um todo, né? Mas a gente queria que tu contasse um pouco alguma história de bastidor, assim, da produção, porque eu acredito que pra ti... E assim como pra gente, fazer o podcast no presencial tem todo um problema de logística. E pelo que eu entendi, tu leva os convidados sempre pra São Léo. Todos os teus episódios são no bar de São Léo, né? Então... É um pouco, né, como tá apartado de Porto Alegre, é um pouco difícil, né? Hoje até a gente procurou o estúdio de fazer aqui também para facilitar isso. Mas tu tem conseguido produzir levando eles para São Léo. E tu já pensou em vir para Porto Alegre ou tu tem aquele orgulho assim de... Não, vamos trazer a galera para São Léo até para valorizar a cidade e tal, né? É uma mescla, cara, é uma mescla. Eu te confesso que eu creio que não tenha outro percurso. A gente vai chegar um momento em que nós viremos para Porto Alegre, eu creio. Mas eu acho legal de ter essa identificação nossa com a cidade. É um problema para alguns, às vezes. Hoje a gente tem um único patrocinador, aí esse valor que entra, a gente usa para isso. Cara, tu quer vir... Tá, mas tu não tem condição de vir ou tu acha ruim, tá longe, não tem problema, a gente contrata um motorista, vai, te busca, te leva, o que tu quer beber, a gente negocia, a gente vai lá e compra. Então esse dinheiro, ele é muito mais pra fazer a roda girar do que propriamente pra gente receber ainda, né, nesse instante. Então tem essa questão logística que ela é complicada. Ontem, por exemplo, e outra, a gente gosta de aproveitar, a gente grava numa parceria com o proprietário do Rocket Club, o Paulinho, um cara fora de série, mas que ele vai lá no dia de folga dele e abre pra nós. Então o que eu digo pros guris? Cara, não vamos incomodar o cara toda semana. Vamos gravar 2, vamos gravar 3 episódios. Acaba sendo desgastante, do seu ponto de vista meu, de condução do programa, sim. Acaba sendo desgastante também do seu ponto de vista de negociar com a pessoa, ela chegou ali e eu não tô dando atenção pra ela, até por isso eu convidei o Guilherme, que hoje nos ajuda nesse meio de campo, porque eu sempre fiz praticamente toda essa parte de produção também. Então eu criei a identidade visual, eu criei o conceito, eu criei o Media
kit, eu criei o logo, aí eu convido as pessoas, eu que vendo o podcast, eu que tiro nota fiscal, eu que, sei lá, chamo o Uber da pessoa, ou que chamo o motorista, e aí o que acontece? Tô gravando com o cara aqui, e chegou o outro convidado ali, e quem é que vai conversar com esse cara enquanto eu tô aqui fazendo essa apresentação, e ao mesmo tempo fico nervoso, eu termino logo o programa ou não? Então nisso entrou o Guilherme, então são várias as preocupações que a gente tem que tomar, e por isso que a gente foi adicionando isso. Tem esse problema, né, essa questão de bastidor, tem o problema também às vezes da gente ter pessoas que desmarcam, porque seja aconteceu algum compromisso, às vezes a gente sabe que não é por mal. Eu tava conversando com o Hidalgo até hoje de manhã ainda na apreensão se ia dar pra eu vir ou não, porque talvez eu tivesse que viajar com o deputado, e acabou dando tudo certo, eu pude vir aqui. Então tem diversas as questões, diversos os problemas, e principalmente logísticos. E essa dor de cabeça de, cara, a gente fez uma loucura que é o fato de que o Arthur sempre fala e sempre aconselha, vai começar um programa de entrevistas, faça por temporadas, né? Não faz a moda louca prometendo que tu vai fazer toda semana. A gente não teve isso, a gente não, vai ser toda semana e azar, e cara, a gente vai dar um jeito. E a gente só parou de fazer no ano novo, a gente parou umas 2 semanas, eu acho, mas desde que a gente começou, a gente vai completar um ano agora em julho, a gente fez toda segunda-feira às 20 horas, a gente dá um jeito, tem que sair um programa, e tem que sair um programa bom, entendeu? Então é um pepino, a gente tem que abraçar, e às vezes eu tô numa loucura, às vezes eu tô viajando, às vezes eu tô em Brasília, tendo que marcar uma coisa, e aí daqui a pouco pinta uma viagem no dia, e a gente tinha uma marcação, e aí a gente marcou com um cara pra hoje, a gente tá sem uma gordurinha, a gente gosta de ter pelo menos uns 2 ou 3 programas pra trabalhar, né? Semana que vem não vai ter gravação, mas a gente tem uma gordurinha pras próximas semanas. Então essa logística, ela é bem batalhada, a gente tem um grupo de WhatsApp ali que passa o dia fervendo, tentando conciliar, que tal a gente falar com tal pessoa? O cara confirmou, desconfirmou, vamos num plano B, vamos em tal pessoa. É bem complicado. E o bastidor, pra mim, assim, talvez uma das coisas mais legais que aconteceram foi o fato que, quando eu gravei com o Potter, eu gravei no mesmo dia com o Adriano Silva, que é o Joselito do Hermes e Renato. Então eu trabalhei todo dia e tive 2 programas com eles, cada um deles cerca de 1h20, 1h30. Então teve uma exigência muito grande pra mim, assim, porque eu tenho esse compromisso de que eu tenho que tirar uma coisa diferente dos caras. Eu tava frente a referências, eu tava frente a caras que já deram muitas entrevistas, então eu pensava, porra, eu não posso ser só mais um. Então foi um dia muito especial. E aí, ao mesmo tempo, eu gravei com o Joselito, que foi o primeiro, eu gravei com o Adriano, e eu olhei, o Potter tava chegando lá no fundo do bar, e eu falei, cara, que já bateu nervoso. Cara. Bateu nervoso. Cara, tá o Potter aqui, eu tô com o Adriano. Eu disse, Adriano, vou só atender ali o Potter. Eu cumprimentei o Potter e disse, cara, esse ali é o Joselito? Eu, sim, é ele. Aí eu servi uma cerveja pro Potter, servi uma pro Joselito, e nós 3 brindamos, assim, né? E tomamos um copo de ceva. E aí a gente seguiu conversando, e daqui a pouco eu disse, Joselito, me desculpa, mas eu vou ter que gravar com o Potter, pra que ele não fique até tão tarde aqui, né? Não quero... E aí a gente tomou mais uma cervejinha, gravamos, aí o Adriano assistiu um pouquinho, ficou conversando com os guris da produção ali, tomou mais uma cervejinha, foi embora. Então eu diria que esse foi o dia mais marcante, que eu pensei... Aquele dia eu cheguei, eu não dormi, cara. Foi um dia longo de trabalho, foi longo nas gravações, eu não tinha ainda o Guilherme pra me ajudar, então eu tava gravando com o Joselito e o Potter chamando no meu celular. Eu tava gravando, ele ligando pra mim, eu sabia que ele tava na frente esperando, e eu não conseguia fazer gesto pros guris que alguém tinha que atender ele lá, e ao mesmo tempo eu tava com um cara que eu sonhava em estar à frente, então aquele dia foi muito doido. Aí eu brindei com os 2, eu falei, cara, e eu não tenho uma foto, eu e os 2, eu tenho uma com cada um. Eu pensei, por que eu não fiz? Eu sei, mas cara, talvez seja até mais legal eu ter essa memória na minha mente, eu não ter me preocupado com registrar, com fazer uma foto com 2 caras que eu admiro tanto. Então aquele dia eu cheguei em casa, era umas 11h30, meia-noite, e aí eu pensei, vou fazer uma torradinha, vou comer uma coisinha, comi. Aí eu fiquei sentado, assim, eu pensava, cara, minha cabeça assim, ó, fritando. Adrenalina. Porque todo dia que o cara grava, o cara já chega em casa, né, com a mente a 1000. E eu gravo 2, às vezes 3 programas, então a cabeça vai explodindo. E eu me deitei na cama, eu juro, eu ia pra um lado, pro outro e não conseguia dormir, mas eu tava muito feliz, sabe? Eu tava muito realizado. Eu pensei, cara, se acabar hoje, se eu só conseguir publicar mais esses 2 episódios, e era isso bem no início, acho que eu não tinha nem 10 episódios com eles, era bem no início mesmo, eu consegui eles assim, de uma forma miraculosa, porque foi com uma amostra muito baixa, e eles acreditaram e toparam fazer. Então eu pensei, cara, já deu certo o negócio, eu tive uma experiência fantástica, e isso tá registrado, eu vou pra todo sempre carregar isso, né? Então eu acho que o bastidor maior de todos é esse brinde que eu dou com o Adriano e com o Potter, que me colocou o pensamento seguinte, cara,
tem sido cansativo, tem sido estressante, tem sido bem complicado, tem me habilitado a alguns momentos de uma ansiedade, talvez, maior do que eu teria se eu não tivesse esse compromisso em paralelo, mas a recompensa ela tá vindo. E nem sempre, ou não necessariamente, ela é financeira. Às vezes ela é assim, né? E para mim isso tem sido superior a uma perspectiva financeira que eu acho que no futuro a gente possa colher, né, de tudo isso que a gente está plantando, tudo isso que a gente está construindo, mediante toda essa dificuldade que a gente tem. Mas esses momentos são aqueles assim que tu pensa às vezes, não, cara, não tem por que eu fazer isso, eu tô estressado, eu já tenho meus pepinos do dia a dia, fora as questões pessoais que nós temos e financeiras e todos os rolos que a gente tem, mas aqueles ali são os prêmios. Eu acho que às vezes eu não sei se existe Deus, o que existe, se existe uma energia, mas ou se é simplesmente o universo jogando coisas e elementos, mas eu sinto que quando eu tô prestes a querer desistir ou chega um elemento, chega uma experiência, chega uma sensação que acaba demonstrando que, cara, não, vamos lá, mas tu segue, continua, acredita, toca a ficha. E eu acho que esse foi o momento pontual e a maior experiência que eu vivi até o momento. Às vezes quando a gente grava, os colegas na escola, ou até da família e tudo, eles... Cara, por que tu tá fazendo isso? Tu já é diretor de escola, tá administrando a escola e tal, é pra isso que tu ganha, tu não recebe nada pra fazer podcast. E às vezes até eu falo com o Hidalgo, a gente tá numa rotina desgastante, mas eu assumi a escola em 2019, o projeto existe desde 2019, nós começamos a gravar. Aí nós levamos 3 anos, que é o tempo que dura uma gestão de direção de escola. Aí fechou 3 anos, quando a gente veio gravar aqui o primeiro episódio, eu disse, não, nós vamos lá, vamos gravar esse, é o fechamento, né, do projeto, 3 anos, beleza. Aí hoje a gente já tá no 10º no estúdio, né, então a gente continuou por mais um tempo, exatamente porque a gente gosta, né, e que nem eu disse pro Hidalgo, a gente olha pra escola e diz, não, nesse período a gente fez alguma coisa diferente, assim, né, o pessoal procura a Escola André Leão Poente lá na internet e encontra o podcast, vê que tem um diferencial e que a gente tá se esforçando e tal, né. Mas a gente já completou 1 hora aí, não sei se vai liberar o convidado, mais alguma pergunta? Não, tô à disposição, vambora. Cara, antes de terminar, assim, daí o Felipe de repente vai querer passar pra te fazer as considerações finais, eu queria agradecer desde o começo ali que eu entrei em contato contigo, tu foi super bacana ali, super legal, super solícito. É legal quando a gente entra em contato com a pessoa, pô, deu um feedback bom. Aqui no podcast deu umas dicas também em relação a como direcionar o podcast, o que fazer, como fazer. Então, agradecimento mesmo, de coração. E, cara, assim, ó, tu ter vindo aqui, que já tem um público relativo, num podcast aqui que só tem 10 episódios, né? Esse aqui é o 10º, de escola pública, também tem uma simbologia, assim, ó. Acho que talvez pro aluno que vai ver isso aqui, que de repente agora tá lá no ensino médio, de repente depois vai se formar, de repente ele pensa talvez em retornar também alguma coisa para a rede pública, isso é bacana, né? E eu queria te agradecer, então, em nome da escola. Não, eu que agradeço, realmente, vocês têm trazido pessoas gigantescas, eu ainda tô engatinhando aqui nos podcasts, a gente gosta muito de fazer, mas eu me senti muito lisonjeado e eu tenho um carinho muito grande por escolas, e se eu já tive algumas oportunidades de voltar na minha escola pública, inclusive, para conversar com alunos, e eu achei isso muito legal, é muito interessante ter essa troca, e ao mesmo tempo eu sou de uma periferia, eu sou filho de uma mãe que sempre trabalhou com os anos iniciais e trabalhou com diversas dificuldades, vocês sabem muito bem, melhor do que eu, de questões cara, são tantos os pepinos que um professor de escola pública tem que passar, de criança que chega que não tem alimentação, ou que sei lá, que pega fogo na casa, ou que inunda a casa. O trabalho do professor na escola pública, ele não é só dar aula, ele é muito maior, ele é muito mais assistencial. O professor de escola pública, ele é uma ferramenta absurda, ele tem uma influência, uma importância na vida das pessoas. A minha mãe se aposentou, acho que já tem uns 10 anos, e até hoje, onde ela caminha, ela é a professora Raquel, todos reconhecem isso, e reconhecem o esforço que ela faz para ajudar, e sempre fez. Pô, a minha irmã hoje, a professora também, ela tira do bolso para fazer, vão dar um presentinho para os alunos, também ela é professora de colégio municipal, então ela tira dela para fazer e gosta de fazer surpresa e gosta de fazer, é uma coisa que os professores sempre se doam a mais, não é só ali, é fim de semana corrigindo coisas, é criando projetos diferentes, é tentando trazer o interesse para algumas crianças que às vezes estão numa realidade em que estudar tá longe de ser a coisa mais interessante do mundo, então tu trazer ferramentas distintas para que coloque eles ali, para que tire essas outras alternativas que infelizmente, principalmente os bairros oferecem
oferecem, isso é muito importante. Então eu sempre vou participar, eu adoro podcast, eu adoro, principalmente quando eu vejo que são pessoas que nem vocês, que fazem a diferença na vida de pessoas, e o professor, ele é muito mais importante que qualquer cara podcaster gigantesco. A tua influencia muito mais vidas diretamente. Tu é um cara que cara, são crianças que de repente não teriam um percurso, mas eles, é o professor e dá algo que me incentivou a estudar. Então, contem sempre comigo no que precisarem, numa indicação de algum convidado que tiver ao meu alcance, vocês terão minha ajuda. Se nós ali adiante no futuro vamos fazer uma segunda edição, estou sempre à disposição. Sou apaixonado também pelo ProHub, vim aqui algumas vezes, toda a equipe é sensacional, é genial, os sócios são fantásticos, é uma galera, eu sinto que o clima aqui é de uma família, então eu chego aqui, eu me sinto muito bem, me sinto muito em casa, e eu vejo que com vocês o mesmo sentimento parece ser isso aí, a relação de vocês com todos aqui. Então eu que tenho que agradecer por vocês terem lembrado de mim, que estou ainda engatinhando ali, tentando construir o nosso público. Esperamos que no futuro sejamos grandes, mas vamos continuar assim. E esses dias eu entrei até para complementar, eu entrei num Uber e eu vi que o cara tinha um papelzinho escrito: ajude o meu podcast. Eu falei: cara, tu tem um podcast? Tem um podcast. Quantos episódios tem? Ele falou: 3. Onde é que tu grava? Ah, na minha casa. Tá, eu tenho um podcast também. Ele: tu participa comigo? Quando tu quiser. E aí eu já disse: vamos participar, vamos. Aí a gente tá marcando, talvez em julho vai fazer o gurizão, assim, humildão, tá fazendo um Uber, tá se puxando, e ele tá querendo fazer um negócio pra falar sobre política, pra falar sobre cotidiano, grava na casa, na sala dele, ele botou uma mesa, fez todo um troço. O cara, conta comigo, vamos lá, vamos incentivar, vamos puxar todo mundo, sabe? A gente não é mais do que ninguém. E eu vejo o trabalho que o Arthur tá fazendo, que é um cara que eu me espelho e gosto muito. O Potter também é um cara que tende e vai topar. Ele vai fazer com vocês, pode ter certeza, ele virá, não tenho nenhuma dúvida disso. O convite já foi, mais do convite, mano. Ele vai com toda certeza. Eu vou insistir com o Potter, quem tu insiste com o Duda Garbi. É isso até aí. Ele vir. É isso aí. E alfineta, o Arthur ajuda também, ele vai ajudar, o Potter vem, e porque ele fala isso aí. A gente que é jornalista, a gente depende das pessoas aceitarem convites para serem entrevistados. Então a gente entende o que é esse trabalho de ser feito, então a gente tá sempre, né, obviamente a agenda do Potter é uma loucura, ele faz 150 podcasts, trabalha na Gaúcha, na Atlântida, não para viaja, nunca, faz né? palestra, vai para fora do estado, vai para fora do Brasil, mas ele pode ter certeza, às vezes vai ser com antecedência. Eu marquei com ele uns 2-3 meses antes até conseguir. Então tem que ter paciência, mas dá. Então a gente que depende disso sabe o quanto é importante, então a gente sempre se coloca à disposição. E eu acho que a gente tem que fomentar essa cena, tem que criar um Rio Grande do Sul forte nisso. Eu quero mais que o ProHub seja gigante, que seja forte, que tenha outros núcleos do ProHub espalhados, não só por Porto Alegre, por outras cidades, daqui a pouco expandir para outro estado, e que outros estúdios também façam os trabalhos que o ProHub está fazendo, porque tem espaço para todo mundo, tem espaço, óbvio, a gente só tem 24 horas, a gente não consegue consumir todos os conteúdos, mas tem espaço sim. Então eu acho que essa cena tem que ser nutrida, e a gente que faz parte, ou está tentando fazer parte disso, é obrigado a contribuir, e eu estou muito feliz de ter trocado essa ideia de vocês, estou sempre à disposição, e você sabe, já tem o WhatsApp aí, só chamar que vambora. E o bom que é bom a gente deixar claro para entrevistados que nós estamos convidando, tipo o Potter, né, ou alguém que tem uma agenda complicada, assim, porque recebe muitos convites. Hoje a gente fez muitas perguntas pro Matheus, até pra gente aprender sobre o teu trabalho, né, porque eu te conheci agora quando o Hidalgo fez o convite, ele disse, tem o Matheus, ele tem podcast e tal. Se o cara tem podcast, eu também quero conversar, né, cara, porque eu gosto muito de fazer isso e quero bater um papo com quem tá produzindo. Mas quem já foi muito entrevistado, a nossa ideia é de trazer para falar sobre os tempos de escola mesmo, assim, sabe? Porque é aquilo que o Potter tava conversando, também tava falando. O cara às vezes não vai porque vão perguntar as mesmas coisas, né, cara? Então, ele, vou lá pra me perguntar sempre as mesmas coisas. A gente não quer conversar sobre os tempos de escola do cara, falar sobre escola, o que a pessoa pensa sobre escola, pública, privada, o que pode melhorar na educação, né? Esse tipo de conversa que a gente quer ter. Além de te agradecer, quero elogiar o teu conteúdo, cara, porque eu com essa visão de professor, tô sempre lá na escola, sempre perguntando, o tempo que o aluno tá aqui hoje, será que ele aprendeu alguma coisa nova? O que a gente pode fazer para ele aprender alguma coisa nova? E escutando o teu podcast, eu consegui aprender algumas coisas, assim, né? Uma delas foi exatamente de ter essa visão, se eu vou chamar um convidado, pelo menos eu vou tentar extrair alguma coisa, perguntar para ele algo que ninguém mais pergunta, né? E a nossa visão é essa também, de chamar os caras para conversar sobre escola, né? Porque
porque quando a gente chamou o Arthur, por exemplo, a gente sentiu que ele veio exatamente porque ele queria falar sobre escola, assim, e tal, né? Porque ele tá acostumado a falar sobre outras coisas, fazer piada e tal, mas foi um momento que ele teve para falar sobre educação, até porque ele tem um empreendimento relacionado com isso, né? Então, a nossa ideia é essa. E o teu conteúdo é muito bom mesmo. Obrigado, eu gostei muito, assim. honra. Tem muitos entrevistados que estavam ali que eu não ia procurar pelo nome do cara, assim, né? Eu não ia colocar lá ex-BBB ou produtor de conteúdo. Eu não ia colocar o nome dele, mas pelo teu podcast eu cheguei ali, isso aqui é interessante. E é a forma de se aprender alguma coisa, né? E a educação é exatamente isso. Tu ensinar alguma coisa que o cara não ia procurar sozinho, porque aquilo ali já é o interesse dele mesmo. Então a ideia é que chamar a atenção dos alunos para algo que não tá no radar deles, né? Algo que pode aparecer e aquilo vai vir ser útil de alguma forma, né? Então a gente agradece, também fica disponível aí para qualquer projeto, já deixa o convite para te conhecer a escola. É na passada, né? Tu sai de Porto Alegre para São Léo, então é na passada ali, o nosso lado em Canoas é a esquerda pro centro, assim, né? Daí tu cai à esquerda e logo em seguida, perto da estação Canoas ali, tu encontra a escola. O dia que quiser visitar, a gente tá de portas abertas lá. Era isso então, Hidalgo? Peraí, tá. Agradecemos mais uma vez aí, vida longa e próspera. Obrigado. Feito. Valeu. Tchau, tchau, gurizada.